Olá, amigos e amigas ouvintes. Eu sou Helena Sampaio e falo em nome da Rebraus, a Rede Brasileira de Letramento em Saúde. Hoje iremos conversar sobre o letramento em saúde em odontopediatria. Vamos fazer alguns episódios trabalhando um pouco com os subcampos do letramento para que vocês ouvintes possam ver algumas nuances particulares que cada subcampo tem. No episódio passado, nós discutimos letramento nutricional e hoje nós vamos trabalhar no letramento em saúde na odontopediatria. E para isso, estamos aqui com o Dr. Fabian Calisto Frais. Ele é professor titular de odontopediatria na Universidade Federal do Paraná. Ele é líder do grupo de pesquisa Supervisão de Saúde Bucal na Infância, ligado ao CNPq nessa universidade. É professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva e do Programa de Pós-Graduação em Odontologia da Universidade Federal do Paraná. Além disso, é membro da nossa Rebraus. Bem-vindo, Fabiano. Tudo bem com você? Tudo bem, Helena. Muito obrigado, viu, pelo convite e pela oportunidade. Muito bom. Temos que estreitar nossos laços, né? Com certeza, com certeza. Eu tenho acompanhado muito de perto as atividades da Rebraus, né, como membro, e especialmente essa atividade que você tem coordenado aqui, são momentos muito prazerosos e que a gente escuta sempre com muita atenção, né? Você sempre traz reflexões e informações preciosas aí. Acho que o letramento em saúde no Brasil tem ganho muito com essa atividade. Uma das características assim que eu tenho notado, Helena, é exatamente a diversidade de assuntos, né? E isso é tão bom, né? A gente vive um mundo às vezes tão fechado na nossa área, né? E o letramento em saúde tem essa característica. Muitos profissionais envolvidos e de diversas áreas, né? Então, muito obrigado aí pelo seu empenho e dedicação. Ah, muito obrigada. E é isso mesmo, a gente precisa, né, Fabiana? A gente tem que colocar aqui essas nuances todas do letramento, porque às vezes, quando a gente fecha muito as temáticas, as pessoas que estão em determinadas áreas não conseguem enxergar uma janelinha para atuação, né? Então, quando a gente vai variando assim, as pessoas começam a perceber: ah, estão fazendo isso, eu posso fazer também, e assim vamos fazendo uma grande rede, né? Exatamente, é a ideia, né? Então, vamos começar aqui com a nossa conversa de hoje, né? Eu vou começar com a nossa primeira pergunta. Qual é, assim, o contexto da odontopediatria? Quer dizer, o que que diferencia a odontopediatria das outras áreas da odontologia? Assim, características, desafios para a atenção odontológica para a criança? A gente tem grandes diferenças e grandes desafios resultante exatamente dessas diferenças, né? A mais evidente é a grande distância entre a faixa etária que existe da equipe profissional e do pequeno paciente, né? Então, são contextos diferentes e o profissional tem que estar muito atento para não correr o risco de interpretar os comportamentos e as atitudes do pequeno paciente baseado na sua experiência, né, de infância, que está muito distante. Então, isso é um grande desafio, a diferença entre a faixa etária do profissional e do pequeno paciente, que não ocorre em outras áreas da odontologia, né? Um outro desafio é a própria colaboração infantil, né? Porque é uma criança em atendimento, com um estranho mexendo na sua boca, uma pessoa que ela nunca teve contato, né? Uma região sensível. Então, isso também é um diferencial. Além disso, a segurança do procedimento ela é determinada pela equipe profissional e não pela criança, diferente do adulto que participa dessa questão da segurança, né? Por exemplo, num procedimento invasivo, uma anestesia, um adulto vai ficar bem quietinho, a criança pode ser que resolva mexer, né? Um outro aspecto é que a relação profissional-paciente ela é mediada pelos responsáveis, né? Quer dizer, o núcleo familiar vai estar sempre presente e a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que o núcleo familiar nos traz de informação, que pode estar distante da informação e das demandas que a criança tem, né? Então a gente tem que ter um certo cuidado e a gente vai ver aí como o letramento vai ser importante para isso, né? As nossas competências em letramento.
Um outro desafio é que a gente é dependente da colaboração familiar, não só da criança, mas de todo o contexto familiar, né? Se a gente pensar as ações preventivas em odontologia, elas são muito simples, né? Basta a escovação dental, o controle dietético, enfim, a utilização de flúor adequadamente, e a gente resolve a maioria dos problemas. Mas vamos pensar, né, para questões tão simples, parecem que as demandas familiares para sua implementação são extremas, né? Porque a gente tem muitos aspectos envolvidos e não só a simples orientação, né? Uma outra grande diferença é que na infância a gente tem mudanças biológicas e não biológicas, né? Comportamentais, sociais, que ocorrem durante toda a infância de uma maneira muito acentuada, né? Então, desde o bebezinho até a idade pré-escolar, chegando à adolescência, grandes mudanças ocorrem, né? Em outras especialidades da odontologia, isso já não ocorre com tanta velocidade, tá? Isso tudo leva à necessidade de uma abordagem integral. É uma abordagem onde a gente desenvolva a capacidade de interpretação dos eventos biológicos à luz da especificidade psicossocial da criança. E mais do que isso, a gente tem que propor alternativas que sejam viáveis e adequadas a cada situação. É o conceito de integralidade, né, que considera não só a criança, mas também o seu núcleo familiar e o contexto, e não só as demandas biológicas, mas também aquilo que está ocorrendo na vida da criança, naquele ciclo, naquele momento, né? Um outro desafio é administrar o tempo profissional, porque nós temos que ter tempo para as ações educativas e para a escuta, né, a escuta ativa, e a gente tem que determinar um tempo profissional para isso. Tá? Também é um desafio que a gente encontra. Isso tudo leva à necessidade de um profissional com alto nível de conhecimento, mas também com uma grande sensibilidade clínica e social, né? Então, esses aspectos nos diferenciam. Mas, Helena, acho que a questão mais importante é que o objetivo é um pouco diferente, né? O objetivo da odontologia normalmente é prevenir, reabilitar, manter a saúde. Mas na infância, a gente amplia um pouquinho esse objetivo, né? O nosso objetivo, ele é, na verdade, construir uma postura de vida associada à saúde. E para atingir esse objetivo, a gente tem que entender que construção é um processo contínuo, né? E para isso a gente precisa da continuidade do cuidado, né? De uma atenção longitudinal que permeie toda a infância, né? E todos os momentos da criança que são muito distintos, né? E a gente chama isso de supervisão de saúde, mas é a continuidade do cuidado, né? Para a gente Legal. ter Então, para a gente ter essa supervisão de saúde, a equipe profissional tem que ter foco na saúde, tem que ter foco nas necessidades percebidas de saúde, e nesse caso existe um grande desafio, né? Que necessidades são essas? Aquelas que o profissional percebe, aquelas que o núcleo familiar percebe, ou aquelas que a criança percebe, né? Na verdade, essas necessidades é o conjunto, né? Tanto o profissional é capaz de perceber algumas necessidades clínicas, né? Uma criança é capaz de manifestar e a família também. Então, essa construção passa por perceber esses aspectos todos, né? A gente também precisa construir uma relação individualizada, duradoura com a família, né? Acolhedora, né? Responder à diversidade biopsicossocial, compreender as decisões e a responsabilidade da ação como uma questão da equipe e da família, né? Ter um núcleo familiar ativo. Então, esses são os diferenciais da odontopediatria e da odontologia como uma especialidade mais generalista que atende outras faixas etárias. Uhum. É engraçado, essas coisas que você falou, Fabiana,
Eu tenho filhos já todos adultos, né? Na época que eles eram pequenininhos, já existia essa preocupação que você verbalizou aí, essa preocupação de você estar trabalhando na prevenção, estar trabalhando também num momento de contato que não é o do medo e da dor, né? Porque trabalha-se com prevenção. Então, meus filhos todos, os três filhos, eles iam para odontopediatra, eles faziam flúor, selavam lá o dente quando estava nascendo, não sei se o nome é esse, mas eles faziam, e era muito animado, eles chegavam muito animados no consultório da odontopediatra, ela dava uma série de coisas para eles brincarem, na hora do flúor mandava escolher a cor do flúor, então era uma coisa que lúdica, eles iam animados para lá, eles iam muito animados. Aqui no Ceará o pessoal chama os adultos de tia, né? Então eles iam para a Isso. tia, muito Uhum. animados, muito felizes. Eu já sou de uma geração que, para mim, o dentista ele é ligado à dor. Eu até já comentei aqui na Rebraus em outros episódios. Eu ia no dentista, não tinha essa cultura preventiva, nem se falava em flúor, nem se falava em nada. Então, eu ia quando o dente doía. Tanto é que eu sou uma pessoa que tenho todos os meus dentes obturados. Eu não tenho um dente sem obturação. A minha filha, que está com 41 anos, que é a minha filha mais velha, ela não tem nenhum dente obturado. E eu tenho Uhum. todos obturados. Então, eu me lembro que eu ia desesperada, eu ia tremendo, eu ia brigando, eu ia chorando. Isso daí é uma coisa muito difícil. Esse desafio que você falou, da necessidade de atender as demandas do núcleo familiar, as demandas do pequeno paciente, as próprias expectativas do profissional, são coisas muito, muito importantes. E, na verdade, tudo isso que você disse já vai mostrando que você tem um cuidado letrado em saúde, não é não? Então, é exatamente esse é o ponto. E eu traria uma questão a mais, Helena. Nós queremos, a odontologia evoluiu muito, né, como você mesmo relatou, mas nós queremos que essa evolução ela seja para todos, né? Porque a gente ainda encontra, infelizmente, um percentual muito grande de crianças que vão ao consultório ou buscam atendimento somente em situação de dor, e algumas crianças, algumas situações em que nem buscam esse atendimento, né? É, e isso pela questão do acesso mesmo. Acabamos de fechar um levantamento numa região remota aqui do Paraná, e encontramos mais de 40% das crianças já haviam, de até 10 anos de idade, já haviam sentido dor de dente na vida. É um número assustador, né? Uhum. Então, é uma realidade que talvez as ações de letramento de saúde permitam que a gente envolva um número maior de crianças nas ações preventivas e de educação, tá? É, e isso é extremamente importante, sim. Temos que abrir a cabeça para isso, sim, é muito importante mesmo. Não há por que a gente ir sofrendo, né? Se tem condições da gente ir feliz, né? Para os atendimentos, né? Sim, com certeza. Bom, eu já vi que você tem uma visão ampliada aí, própria de amigo do letramento em saúde, mas vamos aí fechando aqui essa questão do letramento em relação ao odonto. Qual que é, na sua opinião, a importância do letramento em saúde para a odontopediatria? Então, a gente tem. A primeira questão são os desfechos em saúde, né? Então, o menor nível de letramento em saúde dos pais tem relação com diversos desfechos em saúde bucal de seus filhos. Então, pais com maior letramento em saúde bucal apresentam melhores comportamentos em saúde, entende melhor as informações, principalmente. Nós temos aqui um trabalho sobre a função dentária, né, que mostra o entendimento dos pais sobre a informação sobre esse tema específico maior naqueles que têm maior letramento em saúde, né? Então, os pais com maior letramento em saúde também tomam algumas atitudes domiciliares simples, né, com maior eficiência. Por exemplo, dispensar a quantidade correta de dentifrícios na pasta, na escova de dente, né, de pasta de dente na escova. Pais com maior letramento conseguem dispensar a quantidade correta. Filhos de pais com maior letramento em saúde também apresentam menor ansiedade odontológica,
apresentam menor prevalência de cárie, apresentam uma higiene bucal mais frequente, têm maior procura por atendimento odontológico, como a gente já conversou. Então, esses são os aspectos de associação do letramento em saúde com alguns desfechos, né, associados à saúde. Tá? Nós também temos a questão das ações educativas, né, porque odontopediatras, eles têm a oportunidade de atuar como educadores, porque a gente atua na infância e durante um período grande de tempo. Muitas vezes a criança vai ao consultório bebezinho e fica conosco até a idade adulta, então a gente tem um grande percurso e a oportunidade de atuar como educadores, né? Então, as ações, as estratégias, os princípios do letramento em saúde, eles são facilitadores dessas ações educativas, né? E tornam as ações educativas mais eficientes também, porque contextualiza, né? Traz a ação educativa para aquela necessidade percebida lá que a gente comentou lá no começo. Além disso, o próprio objetivo da odontopediatria, né, que a gente já comentou, que é construir uma postura de vida associada à saúde, vai requerer a tomada de decisões e a implementação de ações. Né? E para tomar decisão e implementar a ação, a gente precisa ter conhecimento, motivação, acesso, que nada mais é do que o conceito de letramento em saúde, né? Então, tem tudo a ver com a atuação do odontopediatra, né? Além disso, como a gente já comentou, o odontopediatra tem essa abordagem longitudinal, né? Que ocorre através dessa supervisão de saúde, né? E isto cria a oportunidade da gente trabalhar o letramento em saúde na perspectiva da criança, né? Essa criança será o adulto e a gente tem um percurso de anos com ela, né? Para melhorar o seu nível de letramento em saúde, por essa experiência de consultório, né, de continuidade de atendimento, de construção dessa postura de vida associada à saúde. Quer dizer, isso enriquece muito a nossa atuação profissional, né? É muito prazeroso fazer isso e perceber essas mudanças, né, que a gente pode trazer para a criança, né, na expectativa de que ela seja um adulto, uma criança saudável, um adulto saudável, né? E que, inclusive, transmita isso para as próximas gerações, né? Então, a gente tem, eu digo que a odontopediatria tem tudo a ver com letramento em saúde, né? Por fim, a gente tem mais uma questão que eu gostaria de levantar, que é a possibilidade de integração com as outras áreas, né? O letramento em saúde, ele não é de nenhuma área, né? E é de todas. Então, ele tem esse caráter transversal, né, que envolve todas as áreas, todos os profissionais de saúde. E através dele, a gente tem a possibilidade de superar essa fragmentação de conceitos que a gente encontra, né? Nutricionista de um lado, dentista de outro, fisioterapeuta, médicos, né? Então, o letramento em saúde, ele traz essa possibilidade de integração das diversas áreas e como um dos nossos princípios na odontopediatria é a abordagem integral, tem tudo a ver, né? Então, o letramento em saúde tem realmente uma grande importância na atuação do odontopediatra. Exatamente. Isso que você falou é uma coisa importante, Fabiana, porque você está falando aí na questão da possibilidade de construir um adulto saudável e letrado em saúde, utilizando a oportunidade de acompanhar longitudinalmente essas crianças. E isso daí vale para todo mundo que atua na infância, para todas as áreas, como você disse. Você tem condições ali de contribuir para que as próximas gerações sejam gerações com melhor letramento em saúde, que consigam autogerir sua saúde na melhor maneira possível, né? Então, esse teu exemplo aí, ele vale realmente, como você destacou, para todas as áreas, né? Agora, Exatamente. Agora, uma das coisas que você falou que eu fiquei rindo aqui enquanto você falava foi a questão da pasta na escova. Você sabe que a pobre da minha mãe e do meu pai, eu mesma na época, né? Para nós, assim, a escovação só era certa se a gente deixasse a escova bem cheinha de pasta de dente, de Uhum. cabo a rabo.
rabo, bem grossinha a camada de pasta. Eu vim ver que não era para fazer desse jeito quando meus filhos começaram a frequentar os consultórios da odontopediatra. E tinha uma influência da mídia, né, que segue até hoje, né? Se a gente olhar a mídia, as propagandas, o marketing de pasta, ele sempre coloca uma quantidade grande, né? O próprio tubo tem uma saída muito grande, né, que acaba estimulando esse consumo exagerado. A gente tem muito a percorrer ainda, né? Com certeza, com certeza. E, bom, você falou que tem alguns levantamentos aí no Paraná, inclusive em locais remotos, e aí eu lhe perguntaria, então, em relação à pesquisa em letramento em saúde bucal. Onde é que você acha que a turma está e para onde é que vai? Então, é, você está me escutando, né, Helena? Tô te ouvindo bem, Ah, tô te sim, ouvindo bem. é que deu uma apagadinha aqui na tela. Tô te Mas ouvindo. ele já voltou, consegui salvar a tempo. Ótimo. Então, na questão das pesquisas, eu diria que mais na questão da saúde bucal, mas também em todas as áreas, a gente já avançou muito nos determinantes da saúde, do letramento em saúde, dos instrumentos para mensurar o letramento, nas associações com os desfechos, como eu falei anteriormente, né? Mas a gente precisa crescer ainda nas intervenções, no impacto das intervenções na saúde individual, comunitária, das políticas de saúde para melhorar o letramento em saúde. Então, neste campo, a gente ainda tem pouca pesquisa, principalmente na saúde bucal, né? Do impacto das intervenções no letramento, não só do diagnóstico do letramento, a gente ainda está na fase, no Brasil, na fase do diagnóstico, né? Então, nós precisamos, um outro desafio que a gente tem é desenvolver instrumentos validados para avaliação do letramento em saúde nos diversos momentos de vida e nos diversos contextos. E isso inclui o contexto da criança, né? São poucos os instrumentos que a gente pode usar para avaliar o nível de letramento da criança no seu momento de vida, né? Normalmente, os instrumentos são para avaliar em adultos. Tá? Então, já se sabe muito sobre letramento em adultos, mas sabemos pouco sobre o letramento em saúde na infância, né? Então, a gente poderia levantar algumas questões. Por exemplo, quais são as necessidades de informação em saúde da criança? Não para a criança, mas da criança, no seu momento de vida. Né? Qual é o nível adequado de participação da criança na tomada de decisão em saúde? Porque se a gente excluir a criança da tomada de decisão, a gente perde a oportunidade do treinamento, né, na sua tomada de decisão. Se a gente só considerar a criança, a gente também deixa de incluir o núcleo familiar e toda a colaboração que ele pode dar, evidente, né, para a tomada de decisão. Outro aspecto, como promover o envolvimento ativo da criança em sua própria saúde? Né? Quais políticas podem ser implantadas para melhorar o letramento em saúde na infância? Como as crianças acessam, compreendem, avaliam e comunicam as informações e as mensagens em saúde? Então, você veja, Helena, que a gente tem uma imensidão ainda, né, de necessidades sem pesquisa, né, para compreender melhor esse mundo da infância, né? Todas trazendo e discutindo o letramento em saúde como um evento, contexto específico, né? Vamos colocar assim, né? Momento e contexto específico. E aí, como a gente tem essa grande amplitude, né? Durante a infância, né? De situações, então a gente tem um campo enorme ainda, é um grande desafio aí para todos que estão envolvidos com pesquisa, né? Exatamente, importantíssimo isso que você disse, porque é por aí mesmo, é muita coisa, muito detalhamento que não foi visto ainda. E você tem razão a hora que você chama a atenção para o fato de que aqui no Brasil nós estamos muito parados no diagnóstico ainda, né, Fabiana? A gente não conseguiu produzir ainda uma avaliação legal para você poder sentir se intervenções geram realmente
algum impacto positivo, né? Então, realmente é um caminho longo que nós temos por aí, viu? Uhum. Eu acredito que sim, mas também, por outro lado, eu vejo que o grupo, né, preocupado com isso, e que trabalha em investigação, ele está se ampliando rapidamente, né? Rapidamente. A gente tem muita publicação, muitas pessoas com excelente qualidade aí pesquisando e trabalhando. Eu acho que nós vamos chegar lá. Talvez não na velocidade que os americanos, por exemplo, os canadenses e os australianos chegaram, que são os três principais, mas eu acho que a gente chega sim. Tem que ter paciência, né? Não pode Exatamente. querer atropelar, porque tem que respeitar o tempo de cada um, inclusive o tempo Uhum. dos governantes também despertarem para isso, né? Ou a gente fazer com que os governantes despertem, né? Isso. É, me Uhum. diz uma coisa, uma curiosidade que me apareceu aqui agora, o Fabian. Você falou que tem poucos instrumentos, né? Realmente eu vejo que tem muito pouco instrumento para criança. Letramento em saúde bucal tem já instrumento para criança? N- Não que eu conheça. A gente tem instrumentos brasileiros, né, validados aqui para o português do Brasil, para adultos, né, para pais de crianças, daí especificamente para pais de crianças voltado para a questão da saúde bucal da infância, e tem algum instrumento sendo validado para adolescentes, mas é muito pouco ainda, é muito pouco. É um caminho bom para investir por aí, né? Não? Com certeza, com certeza. Né? E para grupos específicos também, né? Para situações específicas, a gente também tem quase nada, né? Recentemente foi validado um para diabetes, saúde bucal e diabetes, em diabéticos, né? Melhor falando, porque o letramento em saúde tem essa questão da especificidade também, né? Então, crianças sindrômicas, por exemplo, são contextos distintos, né? Não só etários, mas também de contexto mesmo de vida, e que Isso, precisam de abordagens envolvendo outros aspectos. isso, exatamente. Ô, Fabiano, teve recentemente a Flaviane César ela publicou aí um artigo que é fruto da tese dela de doutorado, onde ela identificou competências e habilidades de profissionais de saúde em geral para atuar em letramento em saúde, né? Eu queria saber assim, que se tem, né? Quais competências e habilidades de odontopediatras devem existir para a atuação em letramento em saúde? Então, eu gostei muito do podcast com a Flaviane, escutei ele várias vezes, inclusive esses dias a gente conversou sobre algumas ideias, né? E eu recomendo que quem não escutou ainda, faça, porque está muito bom, né? Realmente ali a gente vê várias competências, né, que podem ser adaptadas tranquilamente ao contexto da odontopediatria. Tá? Então, a gente tem as fundamentais, né? Vamos colocar assim, que é o vínculo, a empatia, né? A capacidade de se aproximar sistematicamente, de forma crescente à realidade da família, a capacidade de escuta, né? De atenção plena, o conhecimento para viabilizar a continuidade do cuidado, porque veja, Helena, que a gente tem que ter, para a continuidade do cuidado, a gente tem que ter muito conhecimento, né? O profissional tem que estar, assim, muito imerso na área e conhecer todas as questões relacionadas ao crescimento, desenvolvimento, não só biológico, mas de socialização da criança, né? Então, são aspectos fundamentais, né? Exercer a comunicação, uma comunicação dialógica, né, onde a gente construa o conhecimento a partir dessa conversa, né? Então a gente tem esses aspectos que são essenciais. Lógico que a gente poderia enumerar algumas competências, né? Como a Flaviana enumerou lá. Eu chamaria atenção para a questão da linguagem simples, né, na transmissão das informações, né, de ter a capacidade de desenvolver e adaptar materiais educativos,
para cada população que a gente está atuando, né? Como eu falei, ela é muito distinta, né? Essa pesquisa que foi feita, por exemplo, numa área remota, eu não posso usar o mesmo material educativo do que uma pessoa que mora aqui em Curitiba, que tem acesso à informação, que tem televisão, que tem internet, né? O material tem que ser diferente. Então, o profissional tem que ter a capacidade de fazer a adaptação desses instrumentos que ele utiliza, né? De acordo com os fundamentos do letramento em saúde. Ter a capacidade também de verificar o nível de aprendizagem do próprio paciente, da criança e do seu núcleo familiar, né? Quer dizer, ter o feedback, viabilizar a validação desses materiais ou dessa informação pelo paciente, né? Desenvolver uma comunicação centrada nas necessidades manifestas pela criança e pela família, né? Uma atitude respeitosa, não crítica, né? Evitar culpabilizar a família, que é um aspecto extremamente importante na odontologia, porque na odontologia a gente tem diversas situações, principalmente na infância, em que a gente percebe o sentimento de culpa dos pais, né? Eu vou te citar um exemplo, frente a um traumatismo, né? Então, a criança caiu, bateu e sofreu um dano no dente, né? Ou o dentinho caiu, né? A família sempre chega, assim, com uma sensação de que ela não cuidou direito, né? De que ela não viu, né? Às vezes os pais, um está acusando o outro. Então, esse ambiente, né, de culpa, ele é muito prejudicial, né? Não só para a família, mas também para as ações educativas que a gente possa tomar dali para frente e para as medidas que serão necessárias, né? Então, evitar culpabilizar a família é um aspecto extremamente fundamental, né? E, por fim, fortalecer a autonomia do paciente e do núcleo familiar, porque, como nós falamos lá no começo, as ações preventivas são muito simples de serem adotadas, né? Mas só consegue adotar aquele núcleo familiar que sente segurança para adotá-las, né? E que tem autonomia para tomar as decisões a nível familiar, né? Com relação à dieta, você sabe bem, né? Uhum. Porque como nutricionista sabe as dificuldades, né, que existem, e também com relação à higiene, enfim, as outras questões, né? Então, além dessa excelência, excelente competência técnica que a gente tem que ter, o profissional de saúde e o odontopediatra também tem que desenvolver habilidade na área de comunicação em saúde, na mediação de conflitos, né, porque envolve o núcleo familiar, né, o próprio conflito entre as ideias. Oi, Fabiana, sua voz desapareceu. E agora, Pronto, voltamos, já Helena? voltou. Pode Ai, continuar, desculpe, voltou. Não, desculpe, voltou. né? É aquele problema lá. Então, eu estava falando que o profissional tem que ter, além da sua competência técnica, as habilidades nas áreas de comunicação em saúde, né, de mediação de conflitos, de resolução de problemas, e entender um pouco de marketing, né? Criatividade é extremamente importante, principalmente quando a gente está trabalhando com criança, né? Enfim, são as competências básicas, né, do letramento em saúde que não se modificam muito de profissão para profissão, né? As diversas áreas de saúde, o que a gente pode falar de modificação é realmente porque a gente está trabalhando com crianças, né, nas diversas fases, imediato pelo núcleo familiar, né? Isso, isso. Esse negócio da culpabilização é muito engraçado. Quando meu filho mais novo tinha caído, ele estava brincando com sabão, detergente no chão, na varanda, para brincar de escorregar. E isso foi autorizado pelo pai. E a mãe aqui, que é apavorada com acidentes, não queria, né? Aí, de repente, o menino escorregou um pouco errado, bateu a boca no chão e quebrou mesmo em bisel, assim, o dente da frente, Uhum, sabe? Quase que. sim. Ele chegou a tratar canal, né? Então foi ruim mesmo. E aí, realmente, Uhum, chegou no consultório uma mãe histérica e isso. xingando todo mundo, inclusive o pobre do filho, né? Porque o filho querendo Uhum, brincar, coitadinho, não tinha a menor noção. Eu sei que eu fiz exatamente isso que você disse que não é para fazer.
Mas é uma reação natural, né? Que a gente tem. Então, o profissional, a equipe profissional tem que saber acolher nesse momento, né? E diminuir esse sentimento de culpa é fundamental para as próximas medidas que serão necessárias, né? Exatamente, exatamente. Bom, você já citou as competências, habilidades. Aí, como é que a gente pode usar, então, na sua área, né, usar os princípios do letramento em saúde na atenção odontológica para a criança? Então, primeiro essa ideia do estágio de desenvolvimento da criança, né? A gente tem que conhecer a capacidade que a criança tem naquele momento, né, de entender e executar. Tá? Então, isso é fundamental, né? Porque senão a gente vai pedir para a criança mais do que ela tem a possibilidade. Isso sempre traz algum desconforto para a criança e para a família. Então, reconhecer esse papel mediador não só dos pais, mas também dos coleguinhas, né, da escola, dos profissionais de saúde, porque essa interface que a criança tem com o seu mundo acaba influenciando, evidentemente, os seus comportamentos, né? Reconhecer o papel das mídias sociais e das redes sociais, bem nesse momento do nossa da evolução humana, né, onde a gente está aí imerso nas mídias e nas redes, e isso vai estar cada vez mais presente, né? Então a gente tem que reconhecer e estudar esses aspectos, né? Reconhecer o ciclo de vida, disponibilizar essas informações de maneira simples, enfim, trabalhar dentro desse contexto mesmo do letramento em saúde. Um aspecto bem importante, Helena, é que nós temos muito tempo com as crianças, né? Nós vamos ter anos de acompanhamento. Tá? Então, a gente tem que também entender que tem que dar a informação a conta-gotas. Né? Ela funciona muito bem se ela for devagarzinho. Né? A cada etapa que a criança e o seu núcleo familiar conquista, né? Elogiar, fazer o reforço positivo, quer dizer, utilizar todas essas técnicas, né, que vão criando na família um nível de confiança, de autonomia, empoderando, né, treinando a decisão em saúde, isso é extremamente importante durante a infância, né, porque ali, logo na frente, ela vai tomar suas decisões sozinhas, né, e é o que a gente quer, né, que a criança tenha autonomia, né, para tomar suas decisões, criando esses ambientes livres de vergonha e de culpa, né, e organizando o tempo profissional, né, que é fundamental, né? Talvez a maior reclamação ou angústia que a gente encontre nas equipes de saúde bucal, é o relato de falta de tempo para isso tudo, né? Então, tem que se criar as condições para que o profissional consiga executar, né? Consiga ter esse tempo de escuta, esse tempo de explicação, né? De construção de conhecimento junto com a família e de soluções, né? Que a gente tem que construir as soluções junto com a família. Isso tudo requer algum tempo, né? A odontologia ela avançou muito, né? E hoje a gente tem técnicas curativas e restauradoras muito mais efetivas e mais rápidas, né? Então a gente ganhou bastante tempo, o tempo profissional acabou sendo melhor dividido, vamos falar assim, né? Isso, exatamente, exatamente. E, então, E, outros aspectos também, com relação ao consultório mesmo, né? O letramento em saúde tem que fazer parte dos valores do consultório, né? Então, toda a equipe de saúde daquele consultório tem que ser treinada para a questão do letramento em saúde, né? Não só quem está atuando diretamente ali com o profissional, não só o dentista, mas toda a equipe, né? O acolhimento de quando ele chega, enfim, e quando ele vai também, né? Então, a família tem que ter possibilidade de avaliar o serviço e as informações, né? A gente tem que criar estratégias de verificar se as informações estão sendo cumprindo o seu objetivo, né?
Então, a gente disponibiliza a informação, mas também tem que saber se ela atingiu o seu objetivo, porque se não atingiu, ele tem que fazer modificações, né? Então, Isso, fornecer um acesso fácil às informações. Hoje tem as redes, né? As redes sociais que a maioria dos consultórios acaba usando, né? Então, tem que usar adequadamente, né? Então, eu acho que existem muitos aspectos que podem ser integrados ali na prática do consultório. isso. Veja, veja, Helena, no caso da odontologia, a gente tem uma infinidade de alternativas, né, de tratamento. E elas têm que ser colocadas claramente para os pais, né, com todas as suas possibilidades, e com as crianças também tem a questão dos custos, enfim. Existe muito campo, né, para se trabalhar nessa questão da comunicação em saúde e dos princípios do letramento. Isso. E aí você, inclusive, já entrou aí para a última pergunta que eu ia te fazer, que é exatamente a questão de como é que a gente pode, então, organizar o consultório, né, na odontopediatria para que ele seja uma organização letrada em saúde. Então, eu acho que é exatamente esses conceitos que eu trouxe, né? Mas eu colocaria assim como o principal do consultório é a administração do tempo profissional para que ele tenha tempo para escuta, né, e para a construção das soluções junto com a família, né? Aliado a isso, uma equipe toda comprometida com os princípios do letramento em saúde, e não só comprometida, mas treinada também, né, para as questões do letramento. Então, linguagem simples, né? Enfim, todas as questões que a gente já discutiu até agora. Exato, exato. É, você foi pincelando todo o tempo, a gente viu que você estava rumando para a questão da construção da organização letrada em saúde dentro do consultório da odontopediatria. Muito legal isso, muito É. legal. E eu levantaria mais uma questão também, Helena, com relação a isso, que é é, um profundo conhecimento, né, que os profissionais de saúde têm que ter das ações de outras áreas, né? É muito importante que a gente comece a falar o mesmo, ah, na mesma linha, né? Não exatamente a mesma coisa, mas a gente aproveite todos os esforços, né? Vamos pegar um exemplo aqui da nutrição, tá? A nutrição tem um esforço histórico, né, na questão da alimentação infantil até os 2 anos de idade, na questão do consumo de açúcar, né, que são questões que vocês já avançaram muito, né, que tem toda uma legislação em torno disso, tem campanhas nacionais em torno disso, e assim, é muito importante que a gente aproveite todo esse esforço social que foi feito, né, da sociedade na construção disso, e se aproprie desse conteúdo também nas outras áreas, né? Então, o dentista ele tem que fazer esse mesmo discurso, né? E isso é extremamente importante. Está muito afinado com as políticas públicas e conhecer as políticas públicas e conhecer, inclusive, as suas deficiências, né? Porque ele tem que passar a cobrá-las, né? Então, por exemplo, na questão do açúcar, a gente tem aí as políticas de redução do consumo de açúcar na infância, tributação de bebidas, quer dizer, uma série de coisas que estão ocorrendo, né, e que os profissionais de saúde, todos eles, inclusive os odontopediatras, têm que conhecer para fortalecer, né? Então, acho que não só no âmbito individual, que eu quero dizer assim, que a nossa atuação não pode estar só no campo individual, daquele núcleo familiar, mas a gente também tem que pensar que a nossa atuação também tem importância nessas políticas públicas mais amplas, porque elas acabam interferindo, evidentemente, né? É, e assim, as famílias também, se eles começam a escutar as coisas similares, por exemplo, se uma conduta protetora contra alguma coisa é enfocada pelo odontopediatra, é enfocada pelo nutricionista, eu acho que são essas coisas que a família também vai criando confiança, porque ela está vendo. Porque hoje a mídia traz um monte de coisa que não é verídica, né? Então, quer dizer, à medida em que eles veem profissionais comprometidos repetindo e repetindo coisas assim na mesma linha, eles começam também a adquirir confiança nesses conteúdos e passam a questionar também esses conteúdos mais fáceis e mais atraentes, muitas vezes, que eles acessam na internet e que nem sempre são os melhores para eles, né? Exatamente, exatamente. Acho que é por aí mesmo.
Ótimo, ótimo. Essa sua participação, Fabiana, ela foi muito além da odontopediatria, porque, na verdade, ela está sendo importante para o odontopediatra ouvir, mas acho que ela está sendo importante para todos nós da saúde ouvirmos, porque as coisas que você pontuou são coisas que nós todos temos que começar a pensar em fazer ou melhorar a nossa prática para que a gente possa chegar nesse ambiente, não vou dizer ideal, porque ideal nunca temos, mas nesse ambiente mais ideal de trabalho e de construção de seres humanos felizes, saudáveis, né? E letrados em saúde, né? Exatamente. Então, eu acho assim que como mensagem final é isso que você conseguiu perceber, né? O letramento em saúde, ele tem esse caráter, né? Esse caráter transversal. Ele tem a capacidade de unir as diversas áreas, né? Porque ele não é de ninguém. Ele é de todos e de ninguém, né? Então, através desse esforço, né, de concordância entre as recomendações e de uma ação educativa integrada, integradora, né, a gente traz conforto e segurança para os pacientes, para as famílias, né, e que é imprescindível na atuação profissional, né? Então, eu acho que é por aí mesmo. Eu assim, me apaixonei pelo tema letramento em saúde já há algum tempo, e eu acho que reconheço hoje que a paixão está pela possibilidade de integração mesmo, dessa visão mais ampliada, né, que o tema permite. Então, Então acho que você é é por dos aí. meus. Eu também sou apaixonada. Me apaixonei a primeira vez que eu vi, eu sempre digo que foi uma doutoranda que me trouxe o tema. Eu me apaixonei quando eu escutei pela primeira vez e continuo apaixonada até hoje. Ainda bem que você também está no auge do entusiasmo também, Fabiana. Fabi, Exatamente. Fabiana, queria acrescentar alguma coisa ainda antes da gente encerrar? Não, só quero agradecer mesmo e dizer que o trabalho que você tem feito aí, nossa, tem sido maravilhoso, né? E recomendo a todos que peguem ali toda a listagem, né? Não, todas as que eu escutei foram ótimas e em todas eu aprendi alguma coisa e me levou a refletir sobre alguns aspectos, sabe? Eu acho que tem sido muito bom. É, vocês realmente têm vestido a camisa aqui nas entrevistas e vocês têm trazido o melhor de vocês. A gente agradece demais aos nossos palestrantes, aos nossos convidados e principalmente no dia de hoje a você, Fabiana, por Eu, essa abordagem ampla e aprofundada que você conseguiu fazer ao mesmo tempo. Então, muitíssimo obrigada. E, logicamente, agradeço aqui aos nossos ouvintes que estão sempre aqui presentes e firmes conosco. Aguardamos todo mundo para o próximo episódio. Muito obrigada, Fabiana. Até mais. eu é que agradeço. Um abraço a todos.